Em um dos restaurantes mais exclusivos de Tóquio, onde cada prato é uma obra de arte e cada cadeira é reservada com meses de antecedência, uma guerra silenciosa estava prestes a começar. A atmosfera era carregada de poder, com executivos de alto escalão discutindo acordos multimilionários. O ar vibrava com a presunção daqueles que acreditavam ser os mestres do universo, donos do capital e do destino de muitos. No centro de tudo, uma mesa de carvalho maciço era o campo de batalha. De um lado, herdeiros e investidores arrogantes, vestidos em trajes impecáveis que custavam mais que um carro popular. Suas risadas eram altas, suas opiniões absolutas. Eles não estavam ali apenas para jantar, mas para reafirmar seu status, para medir forças e para impressionar uma figura misteriosa que detinha o poder de financiar seu próximo grande projeto. Sentado entre eles, quase invisível, estava o Sr. Kenji Tanaka, um homem de idade indefinida, com um terno simples, mas bem cortado, e sereno que parecia absorver tudo ao redor sem julgar. Ele era o convidado de honra, mas ninguém parecia notar. Para os outros, ele era apenas um acompanhante irrelevante, talvez um contador ou um assistente de baixo escalão trazido por um dos verdadeiramente importantes. As causas profundas deste conflito não eram novas, eram tão antigas quanto a própria sociedade. Era a eterna batalha entre a aparência e a essência, entre o julgamento superficial e o valor real. Aqueles homens, tão confiantes em sua própria importância, estavam cegos pela sua arrogância, incapazes de ver o poder que se escondia na quietude. Se você gosta de histórias de justiça, já se inscreva para não perder o desfecho. A noite avançava e o desprezo por Tanaka tornava-se cada vez mais palpável. Ele era ignorado nas conversas, seus gestos eram desconsiderados e seu espaço na mesa, metaforicamente, encolhia a cada minuto. Mal sabiam eles que aquele jantar não era um teste para o projeto que apresentavam, mas um teste para suas próprias almas, e eles estavam sendo reprovados de forma espetacular a cada instante. Kenji Tanaka não era um homem de reações impulsivas. Décadas construindo um império do zero haviam-lhe ensinado o valor do silêncio e da observação. Enquanto os outros falavam, ele escutava. Enquanto gesticulavam com grandiosidade, ele analisava. Cada palavra arrogante, cada olhar de desdém, era um dado sendo processado em sua mente estratégica, pintando um quadro claro do caráter de cada um, presente naquela mesa. Sua experiência de vida era a sua armadura. Ele já havia enfrentado conselhos de administração hostis, negociado com titãs da indústria e sobrevivido a crises econômicas que derrubaram impérios. A arrogância juvenil daqueles homens era como o barulho de uma chuva fraca para alguém que já enfrentou furacões. Em vez de ofensa, ele sentia uma pontada de decepção, uma melancolia ao ver o potencial desperdiçado em tanta superficialidade. Por trás de seu rosto impassível, uma tempestade de pensamentos se formava. Ele lembrava de seu próprio início, de quando não tinha nada além de uma ideia e uma determinação inabalável. Lembrou-se das portas fechadas, dos olhares de desconfiança que recebeu. Aquela noite era um eco de seu passado, mas com uma diferença crucial. Agora, todas as portas daquela sala dependiam de uma única palavra sua para se abrirem ou se fecharem. A verdadeira batalha de Tanaka não era contra os homens à sua frente, mas contra o cinismo que tais situações poderiam gerar. Era uma luta para manter sua crença na bondade e no mérito, mesmo quando cercado pela mais pura presunção. Ele observava, esperando um sinal, qualquer vislumbre de humildade ou inteligência genuína que pudesse salvar a noite da catástrofe iminente que apenas ele parecia prever. E assim, ele permanecia como um soldado silencioso em seu posto, a sua maior arma. Ele não precisava erguer a voz, pois seu silêncio era mais pesado e mais significativo do que todas as palavras vazias que ecoavam pelo salão. O que ele não sabia era que uma observadora atenta, movendo-se nas sombras do salão, estava prestes a se tornar sua inesperada aliada naquela guerra. O primeiro ataque foi sutil, quase imperceptível. Um dos jovens investidores, Haruto, contava uma história sobre sua recente aquisição de um iate, gesticulando amplamente. Ao pedir mais vinho,
Ele deliberadamente ignorou a presença de Tanaka, virando-se para o homem ao seu lado como se a cadeira de Kenji estivesse completamente vazia. Foi uma anulação social, um tiro de advertência para estabelecer a hierarquia da mesa. Pouco depois, a conversa se voltou para o projeto que todos esperavam financiar. Discutiam estratégias de mercado, projeções de lucro e expansão global. Quando Tanaka, com a voz baixa e educada, tentou fazer uma pergunta pertinente sobre a sustentabilidade do modelo de negócio a longo prazo, foi interrompido no meio da frase. Haruto riu e disse: "Não se preocupe com esses detalhes. São coisas de gente grande." O ar ficou mais denso. O insulto foi claro. Uma bofetada verbal que rebaixou Tanaka à condição de uma criança em uma reunião de adultos. Os outros na mesa sorriram com cumplicidade, reforçando a agressão. Para eles, era uma dinâmica de poder natural, a reafirmação de que apenas as suas vozes importavam. Cada sorriso cúmplice era mais um disparo na dignidade do homem silencioso. A humilhação continuou em ondas. Ofereceram-lhe o vinho mais barato. Esqueceram de passar-lhe os aperitivos e fizeram piadas internas que claramente o excluíam. Era uma performance de crueldade coreografada, um ritual de exclusão para fortalecer os laços entre os supostos iguais. Cada ato era um momento decisivo, empurrando a situação para um ponto de não retorno. Um clímax que se aproximava inexoravelmente. Tanaka, no entanto, absorvia cada um desses golpes com uma serenidade desconcertante. Sua expressão não mudava, seu corpo não se encolhia. Ele simplesmente registrava. Essa passividade, em vez de apaziguar os agressores, parecia irritá-los ainda mais, como se sua recusa em parecer magoado fosse um desafio silencioso à autoridade deles. A tensão era uma corda esticada, prestes a arrebentar sob o peso de tanto desprezo. Movendo-se com uma graça eficiente entre as mesas, estava Aya, uma jovem garçonete. Seu uniforme era impecável, seus movimentos precisos. Para os clientes, ela era apenas parte da engrenagem que fazia aquele lugar funcionar. Uma figura funcional, praticamente invisível, cuja única tarefa era servir e desaparecer. Mas os olhos de Aya viam muito mais do que os pratos e as taças vazias. Ela observava a dinâmica da mesa de Haruto com um interesse crescente e uma ponta de indignação. Ela conhecia aquele tipo de cliente, barulhentos, arrogantes e rápidos em humilhar quem consideravam inferior. No entanto, sua atenção estava fixada no homem mais velho e quieto, o Sr. Tanaka. Havia algo na maneira como ele suportava o desdém que a intrigava e, ao mesmo tempo, a preocupava profundamente. Aya não era uma garçonete comum. Ela trabalhava naquele restaurante há anos, não por necessidade, mas por escolha. Era uma posição que lhe dava acesso a conversas e a pessoas que, de outra forma, jamais encontraria. Ela era uma estudante de comportamento humano, e aquele salão era o seu laboratório. E naquela noite, ela testemunhava um experimento social dos mais cruéis e reveladores. O que ninguém na mesa sabia era que Aya tinha um motivo muito particular para prestar atenção no Sr. Tanaka. Ela não o reconheceu por sua fama ou fortuna, pois ele era notoriamente avesso à publicidade. Ela o reconheceu por algo muito mais profundo, uma conexão de um passado distante que apenas ela e, talvez, ele poderiam lembrar. Um segredo que ela guardava e que pulsava, esperando o momento certo para ser revelado. Enquanto servia a água, seus olhos cruzaram com os de Tanaka por uma fração de segundo. Nesse breve instante, uma comunicação silenciosa pareceu acontecer. Não era de reconhecimento, mas de entendimento. Ela via a injustiça, e ele via que ela via. Essa troca sutil plantou uma semente de suspense no ar. A garçonete invisível sabia de algo, e sua presença discreta começava a parecer menos uma coincidência e mais um elemento crucial no desenrolar daquela noite. O custo humano de uma batalha como aquela não é medido em sangue, mas em fragmentos de dignidade. Cada desdém, cada risada debochada era um pequeno corte na alma. Para a maioria das pessoas, uma noite como essa resultaria em humilhação, raiva ou uma tristeza profunda.
As feridas, embora invisíveis, seriam reais e deixariam cicatrizes de insegurança e ressentimento que poderiam durar por muito tempo. A forma como o Sr. Tanaka absorvia tudo aquilo sem reagir era o que tornava a cena tão tensa. Ele não estava se encolhendo ou demonstrando dor. Sua calma era uma fortaleza impenetrável. Essa resiliência era, em si, uma fonte de mistério. Seria ele um homem sem sentimentos? Ou sua força interior era tão vasta que tais alfinetadas simplesmente não conseguiam perfurar sua armadura de paz e autocontrole? Enquanto isso, o custo para os agressores também se acumulava, embora eles não percebessem. A cada ato de arrogância, eles se desumanizavam um pouco mais, trocando empatia por um status frágil e superficial. Estavam envenenando suas próprias almas com o desprezo que destinavam a outro, construindo seus castelos de ego sobre as fundações podres da crueldade. Eles se sentiam poderosos, mas na verdade estavam apenas revelando sua mais profunda fraqueza. A garçonete, Aya, sentia o peso daquela atmosfera tóxica. Para ela, o custo era a angústia de ser uma testemunha silenciosa. O dilema moral a consumia. Intervir e arriscar seu emprego e sua posição, ou permanecer calada e permitir que a injustiça continuasse seu curso. Sua neutralidade forçada era um fardo, e a cada minuto que passava, a decisão de agir ou não se tornava mais pesada. O que se desenrolava era um drama sobre o sofrimento social. Não havia violência física, mas a agressão era inegável. A noite testava a resiliência de um homem e a consciência de uma mulher, enquanto os outros na mesa dançavam cegamente à beira de um abismo social que eles mesmos haviam cavado. A questão era quem, no final, pagaria o preço mais alto por aquelas feridas invisíveis. As causas profundas daquele conflito social estavam enraizadas na obsessão da sociedade pela imagem. Os homens daquela mesa representavam o triunfo da aparência. Seus ternos caros, relógios de luxo e carros importados eram os símbolos com os quais construíam suas identidades. Eles acreditavam que o valor de um homem podia ser medido pela sua capacidade de ostentar, um erro de cálculo perigoso e surpreendentemente comum. Eles eram produtos de um sistema que valoriza o barulho em detrimento da substância, a embalagem em detrimento do conteúdo. Para eles, o Sr. Tanaka era um erro no sistema. Sua aparência simples e sua atitude modesta não se encaixavam na equação de poder que conheciam. Em seu mundo limitado, se alguém não exibia riqueza de forma agressiva, era porque simplesmente não a possuía. Era uma lógica simplista, mas que governava suas vidas. O que eles não conseguiam compreender era a existência de um outro tipo de poder, um que não precisa de validação externa. O poder de Kenji Tanaka não residia em seus bens, mas em suas conquistas, não em seu extrato bancário, mas em sua sabedoria. Ele representava o dinheiro antigo em seu sentido mais puro, não o herdado, mas o conquistado com tanta competência que a necessidade de exibi-lo se tornara obsoleta. Essa desconexão fundamental entre as duas visões de mundo era a verdadeira fonte da tensão. Era uma colisão entre o valor percebido e o valor real. Os investidores jogavam um jogo de pôquer, exibindo suas cartas e blefando alto. Tanaka, por outro lado, jogava xadrez, observando o tabuleiro em silêncio, calculando seus movimentos com várias jogadas de antecedência, esperando o momento exato para declarar o checkmate. Aya, a garçonete, era talvez a única na sala que entendia a verdadeira natureza daquele jogo. Vinda de um ambiente humilde, ela aprendera a ler as pessoas, para além de suas roupas e palavras. Ela via a insegurança por trás da arrogância de Haruto e a força inabalável por trás da humildade de Tanaka. Ela sabia que as aparências eram um véu, e estava por trás dele era o que realmente importava. Em um determinado momento, ao reabastecer a água na mesa, Aya, acidentalmente, derramou uma pequena quantidade na manga do terno de Haruto, o mais vocal dos agressores. O ato a forçou a se desculpar profusamente, criando uma pequena distração. Enquanto Haruto reclamava ruidosamente, os olhos de Aya e do Sr. Tanaka se encontraram novamente, desta vez com um brilho diferente, um brilho de cumplicidade. Foi um momento decisivo,
invisível para todos os outros. Tanaka deu um levíssimo aceno de cabeça, quase imperceptível, que não era de gratidão, mas de reconhecimento. Ele entendeu o que ela havia feito. Aquele pequeno acidente não foi um erro, mas uma manobra tática. Um ato sutil de sabotagem que quebrou o ritmo da humilhação e mostrou a Tanaka que ele não estava completamente sozinho naquele campo de batalha. Essa aliança silenciosa mudou a dinâmica interna da sala, mesmo que ninguém mais tenha notado. Agora havia 2 jogadores de xadrez contra um grupo de jogadores de cartas barulhentos. Aya, com seu conhecimento do ambiente e sua mobilidade, tornou-se os olhos e ouvidos de Tanaka, uma espiã em território inimigo. Sua presença já não era apenas a de uma observadora passiva. Ela se tornara uma participante ativa no conflito. A interação sutil também serviu para fortalecer a resolução de ambos. Tanaka, que talvez estivesse contemplando simplesmente ir embora, agora via um motivo para ficar e ver o jogo até o fim. Aya, que antes hesitava em intervir, sentiu-se encorajada pela resposta silenciosa dele. Se você admira a coragem sutil, deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar dela. Essa troca foi o catalisador para a próxima fase do confronto. A tensão, que antes era uma pressão constante e difusa, agora tinha um foco. Os outros convidados, alheios àquela comunicação secreta, continuaram com suas provocações, sem perceber que as regras do jogo haviam mudado drasticamente. Eles estavam prestes a enfrentar não apenas um homem silencioso, mas uma aliança forjada na quietude e no respeito mútuo, pronta para virar a mesa de forma espetacular e definitiva. Encorajado pelo silêncio de Tanaka, que ele confundia com fraqueza, Haruto decidiu aumentar a aposta. Ele via a noite como uma oportunidade de se consolidar como o líder do grupo, o alfa. Humilhar o homem mais velho e aparentemente insignificante era a maneira mais fácil de exibir seu poder e domínio perante os outros, que o observavam com uma mistura de admiração e medo. Sabe, senhor, começou Haruto, fingindo ter esquecido o nome de Tanaka. Estamos discutindo o futuro da tecnologia e investimentos de bilhões de ienes. Talvez esta conversa seja um pouco complexa demais para o senhor. O que o senhor faz para viver exatamente? Cuida de um jardim de bonsais? É um passatempo nobre, sem dúvida, mas dificilmente o qualifica para opinar sobre nossos negócios. A ofensa foi direta, brutal e calculada. Não era mais uma indireta ou um ato de exclusão. Era um ataque frontal à identidade e à competência de Kenji Tanaka. O insulto pairou no ar, pesado e tóxico. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais apenas constrangedor, era elétrico, carregado com a expectativa de uma explosão. Todos os olhos se voltaram para o alvo da humilhação. Os outros investidores, em vez de recuarem, sorriram. A crueldade de Haruto os validava. Eles eram parte do clube dos vencedores, e Tanaka era o intruso que precisava ser colocado em seu devido lugar. A escalada da agressão era um ponto de virada crucial. Haruto, em sua arrogância, havia cruzado uma linha, transformando um conflito velado em uma guerra aberta, forçando uma resolução. A calma de Tanaka, no entanto, permaneceu intacta. Ele olhou para Haruto, não com raiva, mas com uma espécie de curiosidade clínica, como um cientista observando uma criatura previsível. Ele não respondeu imediatamente, deixando o peso do insulto ecoar. Esse silêncio, prolongado, foi mais desconcertante para Haruto do que qualquer resposta irritada seria. A tensão atingiu seu pico absoluto. A corda estava prestes a arrebentar, e o estalo seria ensurdecedor. Justo quando Haruto abria a boca para desferir mais um golpe verbal, aproveitando o silêncio de Tanaka, uma voz clara e firme cortou o ar. Com licença, Haruto-san. Era Aya, a garçonete. Ela estava parada ao lado da mesa, segurando uma bandeja, mas sua postura não era a de uma serva. Havia uma autoridade inesperada em seu olhar e em seu tom. Todos se viraram para ela, surpresos e irritados com a interrupção. Um funcionário se intrometendo em uma conversa de clientes daquele calibre era uma quebra de protocolo inaceitável. O que foi? Estamos no meio de algo importante aqui, rosnou Haruto, claramente ofendido pela audácia da jovem.
Ele a via como uma extensão do mobiliário, e o mobiliário não deveria falar. Aya não se intimidou. Ela olhou diretamente para Haruto, seus olhos calmos, intensos. Acho que o senhor deixou cair isto, disse ela, e com um movimento deliberado, colocou um pequeno objeto sobre a mesa em frente a Haruto. Não era nada que ele tivesse perdido. Era um pequeno broche de lapela, simples, mas elegantemente trabalhado com o emblema de um falcão dourado. Um símbolo discreto, mas de imenso significado. Ninguém na mesa reconheceu o emblema imediatamente, exceto por um dos investidores mais velhos, cujo rosto de repente ficou pálido. Ele olhou do broche para o rosto sereno de Tanaka e de volta para o broche, a compreensão surgindo em seus olhos como um amanhecer aterrorizante. O emblema do falcão dourado era o símbolo pessoal da Kotetsu Holdings, um dos maiores e mais discretos conglomerados de investimento da Ásia. A intervenção de Aya foi o ponto de virada. Ela não revelou tudo, mas plantou uma semente de dúvida e pânico. A arma que ela usou não foi uma acusação, mas um simples objeto, um fato inegável, que começou a desmantelar a realidade, cuidadosamente construída por Haruto e seus colegas. O silêncio que se instalou na mesa foi o som de um império de arrogância começando a ruir. Haruto olhou para o broche com desprezo. Que bobagem é essa? Não é meu! Tire isso daqui! Ordenou ele a Aya, tentando reafirmar seu controle sobre a situação. Mas o pânico no rosto do colega mais velho já havia contagiado os outros. A confiança do grupo começou a vacilar. Eles sentiam que estavam perdendo o chão, mas ainda não entendiam o porquê. Aya não moveu o broche. Em vez disso, ela se virou suavemente para Kenji Tanaka. Perdoe-me, Tanaka-sama, disse ela, com um tom de profundo e genuíno respeito que contrastava violentamente com o tratamento que ele recebera durante toda a noite. Acredito que este item pertence ao senhor. Caiu quando o senhor se sentou. A palavra sama, um honorífico de extremo respeito, ecoou na sala como um trovão. A detonação final veio em seguida, proferida com uma calma devastadora por Aya, enquanto olhava para a mesa perplexa. O falcão dourado, o símbolo pessoal do fundador e presidente do conselho da Kotetsu Holdings. O único homem a quem todos os CEOs do conglomerado se reportam diretamente. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. O homem que vocês esperavam impressionar esta noite para financiar seu projeto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A realidade caiu sobre eles como uma avalanche. O homem que eles humilharam, ignoraram e insultaram não era um assistente, insignificante. Ele era Kenji Tanaka, o titã recluso da indústria, o bilionário lendário cuja identidade era um dos segredos mais bem guardados do mundo dos negócios. Ele não estava ali para ser avaliado. Ele era o juiz, o júri e o carrasco. A verdade explodiu no centro da mesa, estilhaçando a arrogância e a presunção de todos. As expressões de desprezo foram substituídas por máscaras de puro horror e incredulidade. Eles não haviam apenas sido rudes com um convidado. Eles haviam insultado o próprio homem que detinha o futuro de suas carreiras e fortunas em suas mãos. A batalha estava, para todos os efeitos, terminada. O salão, antes preenchido com risadas e conversas barulhentas, tornou-se um vácuo. O único som era o zumbido distante da cozinha e o martelar dos corações dos investidores. Os rostos, antes ruborizados de vinho e presunção, estavam agora pálidos, exangues. O choque era uma força física, paralisando-os em suas cadeiras caras. O campo de batalha, após a explosão da verdade, estava coberto por uma quietude mortal. Este era o custo humano para os agressores. Não era uma perda financeira ainda, mas algo muito pior. A aniquilação completa de seu ego. A estrutura de poder que eles haviam construído ao longo da noite, e talvez de suas vidas, desmoronou em um único instante. Eles foram expostos não como jogadores poderosos, mas como tolos presunçosos, julgados e considerados insuficientes pelo único homem cuja opinião realmente importava. Haruto, o general, daquela campanha de humilhação, foi o mais atingido. Sua boca se abria e fechava, mas nenhum som saía. Seus olhos,
antes faiscantes de arrogância, estavam agora vidrados, fixos em Tanaka, implorando por um perdão que ele sabia que não merecia. A humilhação que ele tentou infligir a outro retornou para ele multiplicada por 1000, uma maré de vergonha que o afogava. O Sr. Tanaka observava a carnificina emocional sem um pingo de triunfo em seu rosto. Não havia satisfação em sua vitória, apenas uma profunda e resignada tristeza. A cena confirmava suas piores suspeitas sobre a natureza daqueles homens. Ele não precisava dizer nada. Seu silêncio agora era a mais poderosa das condenações, um espelho que refletia a feiura do comportamento deles. Aya, sua missão cumprida, recuou discretamente para as sombras, deixando os destroços para serem contemplados. Ela havia sido o catalisador, a arma secreta que mudou o curso da guerra. Agora, o campo de batalha silencioso pertencia aos derrotados e ao vencedor relutante, que teria que decidir o que fazer com os prisioneiros de sua própria estupidez. A rendição era inevitável. A questão era se haveria alguma misericórdia. A paralisia inicial deu lugar a um frenesi desesperado de controle de danos. Como baratas quando a luz se acende, os investidores começaram a se mover, tropeçando em suas próprias palavras. O primeiro a quebrar o silêncio foi o homem mais velho, que reconheceu o emblema. Tanaka-sama, que honra indescritível. Por favor, perdoe nossa informalidade. Não tínhamos ideia. Foi um mal-entendido terrível. As desculpas jorraram, cada uma mais patética que a anterior. Haruto, finalmente recuperando a voz, gaguejou um pedido de perdão, alegando que seu comportamento era apenas uma brincadeira de mau gosto. Eles tentaram reescrever a história dos últimos momentos, transformando insultos em gracejos e desprezo em uma forma bizarra de camaradagem. A hipocrisia era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. A dinâmica de poder na mesa inverteu-se completamente. Aqueles que antes lutavam pela dominância agora competiam para ver quem conseguia se rebaixar mais. Ofereceram a Tanaka o melhor lugar, o vinho mais caro, sua atenção total e irrestrita. Cada gesto era uma tentativa desesperada de apagar o passado recente, de reconstruir as pontes que eles mesmos haviam incendiado com tanto prazer. Tanaka observava a performance com uma paciência quase divina. Ele não aceitava, nem rejeitava as desculpas, apenas ouvia, permitindo que eles se afundassem cada vez mais em sua própria falsidade. Essa reavaliação de alianças mostrava a consequência imediata da verdade. A lealdade e o respeito deles não eram baseados em caráter, mas puramente em poder e dinheiro. Eram mercenários, não parceiros. A mudança de comportamento foi a prova final de que precisava. Se eles tivessem mantido sua postura, talvez houvesse uma centelha de integridade distorcida. Mas sua subserviência abjeta revelou sua total falta de princípios. A batalha havia sido vencida. E agora as consequências duradouras estavam começando a se desenhar, não apenas para o projeto, mas para o futuro de cada pessoa sentada àquela mesa. Após longos minutos ouvindo as desculpas e as súplicas, Kenji Tanaka finalmente ergueu a mão, e o silêncio retornou instantaneamente. Ele olhou para cada um deles, um por um, seu olhar não mais passivo, mas afiado como aço. Quando ele falou, sua voz era a mesma de antes, baixa e calma, mas agora carregava o peso inconfundível da autoridade absoluta. Eu não vim aqui esta noite para avaliar um plano de negócios, começou ele, suas palavras caindo como pedras na quietude. Os números, as projeções, qualquer analista competente pode verificar isso. Eu vim aqui para avaliar algo muito mais importante, que nenhum relatório pode mostrar. Eu vim para avaliar o caráter dos homens com quem eu poderia me associar. Ele fez uma pausa, seu olhar se fixando em Haruto. Líder não mede sua força pela forma como trata seus superiores, mas pela forma como trata aqueles que ele acredita não terem nada a lhe oferecer. Vocês falharam nesse teste, não por me desrespeitarem, mas por estarem dispostos a desrespeitar qualquer um que julgassem ser inferior. Seu veredito foi entregue sem raiva, o que o tornou ainda mais devastador. A Kotetsu Holdings foi construída sobre uma fundação de respeito, integridade
e visão de longo prazo. Nós construímos pontes, não muros. O que eu vi aqui esta noite, essa sede de humilhar, essa arrogância vazia, não tem lugar em minha empresa ou em qualquer projeto que eu apoie. O projeto de vocês está rejeitado. Ele então se virou para a Aya, que observava de longe. Aya-san, chamou ele, com um tom de gentileza. Seu pai era um bom homem. Ele me deu meu primeiro emprego quando eu não tinha nada. Vejo que ele lhe ensinou bem sobre honra e coragem. Com essa revelação final, ele se levantou, deixou algumas notas na mesa para cobrir sua parte da conta e se retirou, deixando os homens em meio às ruínas de seu futuro. As consequências daquela noite se espalharam como ondas de choque. A notícia do desastre no jantar, embora não pública, circulou rapidamente nos círculos financeiros. A reputação de Haruto e de seus sócios foi permanentemente manchada. Eles não foram apenas rejeitados por Tanaka, foram marcados como pessoas de caráter duvidoso, um estigma muito mais difícil de apagar do que uma falha nos negócios. A carreira de Haruto, que parecia tão promissora, entrou em colapso. Parceiros se afastaram, outros investidores se tornaram cautelosos. A história se tornou um conto de advertência, sussurrado nos corredores do poder. A história do jovem prodígio que destruiu seu futuro porque não soube tratar um estranho com um mínimo de decência. A cicatriz daquela batalha social seria carregada por ele para sempre. Para Aya, as consequências foram drasticamente diferentes. No dia seguinte, ela recebeu uma oferta de emprego da Kotetsu Holdings. Não era por caridade ou para pagar uma dívida antiga com seu pai. Tanaka viu nela as qualidades que ele mais valorizava: inteligência, coragem, integridade e a capacidade de ver além das aparências. Ela trocou sua bandeja de garçonete por uma posição de trainee em uma das empresas mais respeitadas do mundo. O restaurante também sentiu o impacto. Tanaka tornou-se um cliente regular, mas fazia questão de ser atendido apenas pela equipe que demonstrava respeito e profissionalismo, independentemente da aparência do cliente. Sua influência silenciosa ajudou a moldar uma cultura de serviço mais humana e menos classista, provando que as repercussões de um único evento poderiam gerar mudanças positivas e duradouras. Assim, a batalha daquela noite não terminou quando Tanaka deixou a mesa. Ela continuou a ecoar, redefinindo futuros e ensinando lições brutais. Mostrou que as guerras travadas com palavras e preconceitos podem deixar cicatrizes quanto as de qualquer conflito físico, alterando para sempre a paisagem da vida das pessoas envolvidas, para o bem ou para o mal. Ao final, a história do jantar não é sobre a vingança de um milionário ou a humilhação de jovens arrogantes. É uma reflexão profunda sobre a natureza dos conflitos humanos na arena moderna. A guerra não é mais travada apenas em campos de batalha, com exércitos e armas. Ela acontece todos os dias, em salas de reunião, em jantares de negócios e nas interações sociais mais banais. As armas nessas batalhas são o preconceito, o julgamento superficial e a arrogância. Acreditamos que podemos avaliar o valor de uma pessoa por suas roupas, seu relógio, sua maneira de falar. Este conto serve como um lembrete poderoso da perigosa falácia dessa crença. O verdadeiro poder, a verdadeira riqueza de caráter, muitas vezes reside na quietude, na humildade e na observação silenciosa. A história de Kenji Tanaka e Aya nos ensina que a integridade é a armadura mais forte e a coragem, a espada mais afiada. Aya não precisou de um exército para vencer sua batalha. Ela usou a verdade como sua única arma. Tanaka não precisou gritar para ser ouvido. Seu silêncio falou mais alto do que qualquer discurso inflamado. Eles nos mostram que a verdadeira vitória não está em esmagar o oponente, mas em manter-se fiel a seus próprios princípios. As consequências desses conflitos sociais são imensuráveis. Elas podem destruir reputações, fechar portas e alterar o curso mas também podem abrir novos caminhos, recompensar a virtude e inspirar mudanças. A escolha de como lutamos nessas batalhas diárias, com que armas e com que propósito, define não apenas o resultado de um único confronto, mas o tipo de pessoa que nos tornamos no processo. Portanto,
Da próxima vez que você se encontrar em uma situação onde o poder e a aparência parecem dominar, lembre-se do soldado silencioso e da observadora oculta. Lembre-se que o caráter é o capital final e que no grande tabuleiro de xadrez da vida, um peão corajoso pode, no momento certo, derrubar um rei. A guerra mais importante é aquela que travamos contra nossos próprios preconceitos.